Juá Pode Mais, o podcast do povo de Juazeiro. Olá, gente. Estamos trazendo aqui o candidato da coligação Juazeiro de Toda a Gente, Márcio Jandir, advogado, juazeirense, vem falar das suas ideias, vem se expor a você com uma proposta nova para a nossa querida Juazeiro. Olá, Marcelo. Uma alegria falar com você. Você que é também esse mito da nossa rádio aqui no Vale do São Francisco, Juazeiro e Petrolina. E eu me sinto muito feliz de compartilhar dessa bancada com todo o seu conhecimento e por seu amor também por Juazeiro. Que bom. Vamos lá, Marcelo. Vamos falar lá da sua vida? Como é que começou tudo? Quais são as suas memórias mais marcantes? E as memórias mais marcantes, eu nasci em uma das regiões periféricas da cidade, que era o que a gente chamava de Azolarias, né? Que hoje é a Vila Jacaré. Minha mãe tomava conta do chafariz, que naquele tempo não tinha água na casa das pessoas. E nós morávamos numa casa que ficava aí a uns 50 metros do chafariz. E minha mãe era quem abria e fechava ali o chafariz para as pessoas pegarem água. Nasci do parto em casa, feito por uma parteira, conhecida em Juazeiro, mãe Carmelita, eu chamo ela de mãe, né? E vivi uma infância ali no meio daquelas crianças da Vila Jacaré e tive a sorte de ser criado por um casal, ter sido filho de um casal, Dona Maria e seu Melquiades, que incentivou em mim muito gosto pela leitura, o fazer a coisa correta sempre. Não existe outra opção, sempre fazer o certo. Disse, na dúvida, não tem dúvida, é fazer o que é correto, é estudar, é ser o melhor. Meu pai dizia, olha, meu filho, a gente nasceu pobre, para o pobre só tem uma saída, livro, estudar. Então ele nunca abriu mão, e minha mãe também não. Eu aprendi a ler muito jovem, antes de 5 anos eu já lia. Minha mãe naquele tempo catava arroz, lembra que tinha que catar até arroz, que era cheio de escolha, e feijão. Enquanto ela catava o arroz e o feijão, com a pouca leitura que ela tinha, me ensinou a ler e a escrever. Então eu comecei a ler e escrever muito cedo, antes de 5 anos de idade, e fui construindo ali. Minha vida mais era estudar, não tinha outra. Saía ali para jogar bola com os meninos e brincava na rua como qualquer criança, mas o meu foco de vida era estudar, era aprender, era viajar. As figurinhas de pipoca que vinha lugar do mundo, e você entender o que era, onde ficava a Grécia, onde ficava qualquer lugar do mundo. Então Juazeiro era o meu mundo grande, mas de onde eu observava tudo que eu podia ver, como eu podia ver. Não é como hoje que você tem Google, você tem internet, você tem uma série de coisas que você dá um clique e você anda por Nova York, ou por Dubai, ou por Hong Kong. Não, você vinha, o que vinha eram os manuais, uma foto, eventualmente você existia. Time de futebol pra gente era o que tinha no Rio de Janeiro, porque a gente ouvia Rádio Globo e Rádio Nacional. Então era Flamengo, Vasco, Fluminense. Os times da Bahia pra gente não existiam, né? E pra gente o grande campeonato era o campeonato juazeirense. Veneza e Olaria, era o América, era... Caiano? Não, Caiano e Petrolina. América, Caiano e Petrolina. E aí quando tinha o BAP, né, que era o torneio das duas cidades, que misturava os times das duas cidades, era bom também. Então assim, era um mundo, e para mim, uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Em 1978, quando Juazeiro fez 100 anos, eu era um menino de 8 anos de idade, e aí eu fui à escola, eu fui vestido de vaqueiro para a rua, que era um dos tipos que representa a nossa cidade, a nossa caatinga. E eu nunca esqueci daquele momento lá de 1978, quando o Juazeiro, na nossa cabeça, era o maior lugar do mundo. Você imagine, uma cidade que fazia 100 anos, uma cidade em festa, e o hino do centenário, a gente teve que aprender aquilo. E aí você dizia, tudo canta nesta hora de euforia, é o centenário da terra em alegria. Deus te salve, cidade encantadora, de progresso e de tanta gente promissora. Por de tanto ouvir aquilo, a gente acreditava. E Juazeiro é uma cidade de progresso e gente promissora. Então, em mim foi talhado um sentimento de juazeirense apaixonado por sua cidade. E hoje, Marcelo, as pessoas até perderam tanto esse senso de pertencimento pela cidade, que daqui a 3 anos, Juazeiro vai
comemorar 150 anos de cidade. É o Sesc Centenário. Então, Juazeiro fez em 1978, Juazeiro fez 100 anos, e agora, 50 anos depois, vamos fazer 150 anos, e Deus me deu a oportunidade de viver esses dois momentos, que eu não tenho dúvida que será uma grande festa na nossa cidade, e eu espero que nesse momento Juazeiro tenha a nossa administração para que a gente possa fazer Juazeiro retomar aquilo ali. Quem viu a primeira festa do Melão, quem viu os carnavais de Juazeiro, com as batucadas Cacumbu, Voz do São Francisco, Piratas Reis do Samba, quem via a alegria daquelas pessoas, quem se contaminou da alegria que Juazeiro irradiava nos seus bailes na Polo, na 28, no Country Club, quem viveu tanta arte, tanta cultura, que foi capaz de fazer brotar nomes como João Gilberto, ou Ivete Sangalo, Manuca Almeida, Luiz Galvão. Juazeiro é um celeiro de artistas qualificados na música brasileira. Então, em algum momento, nós nos desconectamos da realidade do progresso e do desenvolvimento. E eu sou capaz de traçar esse momento que a gente se perde, que é quando a gente deixa de ser uma cidade que trabalha de muitas mãos dadas e passa a ser cidade onde poucas pessoas interferem no poder e fazem do poder apenas aquilo que elas acreditam do ponto de vista patrimonialista, familiar, os egos. O que você vê em Juazeiro hoje é uma coisa absurda. Você vê que chegamos na véspera da eleição e os partidos não definem sequer os seus candidatos. E hoje nós definimos porque nós sabemos o que queremos para Juazeiro. Quando você vê em definição dos outros, do totalidade do cenário, é porque não sabem onde querem chegar. Nós sabemos onde queremos chegar, porque nós conhecemos o passado de Juazeiro, nós estamos conectados com a história de Juazeiro e por isso fica mais fácil pensar no futuro que a gente planeja, que a gente almeja para a nossa cidade. E como é que foi o início da sua vida escolar no Paulo VI? Antes, Marcelo, eu estudei na escola Professor Agostinho Muniz. Eu fiz naquele tempo do pré à quarta série, como ela na época do nosso currículo escolar. Então, quando eu cheguei no pré, eu já sabia ler e escrever. Como eu lhe disse, eu aprendi em casa. Antes de ir para a escola, eu já fui para a escola sabendo ler e escrever. E aí eu ficava um pouco acanhado na sala, porque a professora Valdeli estava ensinando o beabá e eu já lia e escrevia. Então ela não tinha o que fazer comigo, ela ficava lendo comigo as lições até o final do livro. E aí eu passei o primário, que a gente chamava na época, basicamente lendo do lado da professora Valdelice e ajudando meus colegas a ler e escrever, porque eu já sabia, eu já lia e escrevia. Depois eu estudei da primeira à quarta série, eu fui um bom aluno, eu nunca tirei nota, sempre tirava notas, aluno que tirava nota 10, toda nota que tirava era isso mesmo, mas não por... É porque é como se eu fosse adiantado, eu já li e escrevia, então a primeira série para mim já era um outro passo. E eu aprendi que todo ano eu comprava o livro cedo, eu já pegava o livro logo no primeiro, nas férias eu já tinha devorado tudo, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer para frente. Então minha vida era essa, completamente vocacionada para o estudo. Então da primeira até a quarta série era isso, depois eu fui para o Paulo VI, e aí e aí você sai de uma escola pequena municipal e vai para uma escola grande. Paulo VI era o que meu pai chamava de um depósito de aluno. Então você imagina que era uma escola, parecia um pavilhão, né? E a gente estudava lá, e eram muitos estudantes, e a gente está acostumado ali no Agostinho Muniz a ser tratado quase que individualmente, você vai para uma escola grande, então era o mundo. Mas também lá eu fui bem, estudei da quinta até a oitava série. Primeiro ano eu ainda fui para o Paulo VI, mas aí minha mãe tomou uma decisão de fazer um esforço maior e me levar para estudar numa escola particular no segundo e no terceiro ano, quando eu fui para o Edson Ribeiro fazer a parte do colegial. Era uma escola particular, cara, mas minha mãe e meu pai diziam que valeria a pena e eu agradeço imensamente por ter tido essa oportunidade. Me ajudou na qualificação e aí depois para a vida acadêmica foi um salto. Eu consegui ter um desempenho bem melhor. E ainda a vida escolar, Márcio? Então, na vida escolar eu comecei a frequentar o teatro. Eu fui ator de
de teatro, fiz algumas peças de teatro, trabalhei em novela de rádio na emissora rural, trabalhei na novela de Hertz Félix chamada Fonte dos Inocentes. O primeiro espetáculo do Centro de Cultura João Gilberto, com bilheteria infantil, foi o Pluft e o Fantasminha. Eu participava do cast. E tudo isso começou lá no Paulo VI, na escola. Nós começamos a criar um grupo ali da escola e de repente estavam envolvidos com teatro na cidade. Já tinha saído da escola. E na escola também, no Paulo VI, aí, já no primeiro ano, foi quando eu comecei a me envolver com a política. Eu fui levado à militância, a conhecer dos partidos, e aí veio o meu envolvimento, que culminou com minha ida para o PCdoB. Eu sou militante da Juventude Socialista na época, né? Fernando Dantas foi nosso professor de uma geração inteira, e aí vinha a arte com o teatro, com o envolvimento todo que a gente tinha, mas o engajamento político. E aí, quando eu terminei o segundo grau, fui para a Faculdade de Agronomia e lá nós assumimos e ganhamos logo de cara o diretório acadêmico. Então eu passei efetivamente a militar na política, me tornei uma liderança estudantil, atuante, participava de todos os processos de discussão. Aos poucos me afastei do teatro e engajei mais na vida política. Estudei na agronomia até o 4º ano, depois passei no vestibular de Direito, e aí cursei a faculdade de Direito, me tornei advogado, e aí já começa a minha vida profissional longe da escola e da academia. Mas a minha vida de escola e acadêmica foi muito ligada, muito conectada com a vida da sociedade como um todo. Meu pai tratava de associações de moradores dentro da minha casa todo dia, eu fazia parte do movimento estudantil e era do teatro. Minha vida era tomava de conta de tudo isso. Eu conheci as grandes personalidades de minha época, como a professora Bebela, como Orlando Pontes, Lucien Paulo, Marileide Moreira. Eu conheci todo mundo. De Vilis foi Francisco Fernandes de Sena Neto, foi meu contemporâneo de teatro, do Jandir, tanta gente, o Elton Monte Claro. Então eu convivi com essa turma toda, nós contracenamos. E na política eu convivi com o Zó, com Edson Duarte, com Paulo César, com Fernando Dantas, com Hugo Prestação. Convivi com toda uma geração que fazia as coisas acontecer naquela época. Era uma outra forma, era ideologia, era desprendimento, era querer estar, era querer ser, querer ajudar. Esse era o princípio que a gente vivia, Marcelo. Retomando sua vida na juventude e particularmente você se redescobrindo, se descobrindo socialmente, culturalmente. Marcelo, o Juazeiro tem uma cultura e é impressionante como isso se mantém até os dias de hoje. Antigamente era a rua de baixo e de trás da banca. Você mora onde? De trás da banca. Você mora onde? Lá na rua de baixo. Era mais ou menos assim. Você tinha aquele miolo do centro, da Ramiro Ribeiro, da Francisco Martins Duarte, mas Juazeiro era basicamente a rua de baixo e de trás da banca. Juazeiro preserva esses núcleos isolados de cidade, como o Dom José Rodrigues, que não se comunica com o João Paulo II. Então a gente perde muito por não criar uma cultura de cidade mais pronta, até pelo problema Mais homogênea. Mais homogênea, que eu digo que as pessoas onde elas se comunicam culturalmente mais. Eu acho que isso também ajudou a gente a perder o foco do que a gente tinha de cultura, do que a gente tinha de desenvolvimento social, de alguma forma. Bom, você começou fazendo agronomia, depois migrou para o direito. E aí, embutido em tudo isso, sua mobilidade, sua mobilização, sua organicidade no movimento político, no movimento estudantil. Eu vinha de uma articulação completa na Faculdade de Agronomia. O ambiente da Faculdade de Agronomia era próprio para a militância. Nós tínhamos diretório acadêmico, lá tínhamos campos definidos de esquerda, de centro, de direita. E aí abre uma faculdade de Direito, que era aí então o meu grande sonho e o sonho do meu pai que eu fizesse Direito. E aí meu pai brincava comigo e dizia assim, não deu para pagar sua faculdade de Direito em Salvador, Deus mandou uma faculdade de Direito para você fazer em Juazeiro. E aí uma coisa interessante, Marcelo, é que no momento que eu vou para a faculdade de Direito, então lá não tinha
nada organizado. Eu sou da primeira turma da Faculdade de Direito de Juazeiro da Universidade Católica de Salvador. Essa turma católica veio para Juazeiro com a missão de interiorização dos cursos da Católica. Então eles vieram para formar 3 turmas na Faculdade de Direito. Era a minha turma e mais 2. E aí começa uma briga de juazeirense que não aceita que Juazeiro seja tratada como uma coisa menor. Então quando nós entramos na Faculdade de Direito, o meu curso, e os meus colegas de faculdade são testemunha disso, nós passamos a brigar pela manutenção do curso de Direito em Juazeiro, que não era para ser um curso só para 3 turmas, que tinha que ser um curso permanente para a nossa comunidade. Nós passamos aí no governo do estado, tivemos com o governador Antônio Carlos Magalhães na época, e com todo mundo, o nosso Monsenhor Luna, que era um padre aqui de Juazeiro, que era muito importante em Salvador, irmão do ex-vice-prefeito Geraldo Luna, e começamos a pedir para que esse curso de Direito fosse mantido em Juazeiro. Então, enquanto a gente estudava Direito, nós brigávamos pela manutenção do curso de Direito em Juazeiro. A Católica provou que não poderia dar continuidade com esse curso em Juazeiro, só formou 3 turmas, mas aí veio uma vitória maior para o povo de Juazeiro, que foi abrir o curso de Direito pela Universidade do Estado da Bahia, que era um curso gratuito. Então, eu diria que o curso de Direito da UNEB é fruto de uma luta nossa, enquanto nós estudávamos na Faculdade de Direito da Universidade Católica do Salvador. A Universidade Católica não pôde manter o curso, mas a UNEB veio e deu de presente a Juazeiro esse curso de Direito. Então, a gente sempre esteve conectado com as lutas por Juazeiro. Então, isso na universidade foi muito marcante, a forma como nós assumimos essa luta pela manutenção do curso de Direito. Olha, isso corria paralelamente, essa polarização da política de Juazeiro, que, de certa forma, é maleficente, na opinião de alguns analistas políticos. E você entrou agora em nome de uma terceira via para quebrar esse bavi da política de Juazeiro. Juazeiro vivia uma polarização eterna. Então, quem conhece Juazeiro de mais tempo, Marcelo, era Arnaldo contra Durval, né? Etelvi contra Arnaldo, Joseph contra Jorge Cury. Então eram os 2 grupos que protagonizavam a cena em Juazeiro. Lembrando que você, depois da sua formação acadêmica em Direito, você virou advogado, empresário. Queria que você falasse disso também, paralelamente. Exato. Primeiro, advogado. E advogado, eu costumava dizer assim, ser advogado não é fácil, porque na Faculdade de Direito você aprende Direito, mas você não aprende a gerir a empresa que é ser advogado. E aí a gente tem que ser meio empreendedor, você passa a ter funcionário, você passa a administrar fluxo de caixa, e aí foi me despertando para as oportunidades de negócio que o direito também me trazia. Por conhecer a lei, eu começava a enxergar negócios que poderiam ser feitos. Agora, logo que me formei, eu também, Marcelo, fui procurador-geral do município de Juazeiro, quando o ex-prefeito Joseph Bandeira... O mais jovem procurador. O mais jovem procurador que a Procuradoria já teve. Tinha uma discussão, inclusive, se eu poderia ser ou não por conta da minha idade. E aí, quando eu chego na prefeitura, recém-saído da faculdade, queria mudar o mundo naquela época. Então, eu fui reler as leis do município. Aí eu descobri que nós não tínhamos plano diretor, nós não tínhamos um código de saúde, os códigos que nós tínhamos de obra eram defasados, e eu passei a promover uma reforma jurídica no município. Por exemplo, o plano diretor é um plano diretor de 2003, é o único que Juazeiro tem, assina o ex-prefeito Joseph, e eu, como procurador-geral do município, é fruto do nosso trabalho. O Código de Obra, o Código de Saúde, o Código Ambiental, o Código Tributário, todos foram trabalhos feitos durante a minha gestão como procurador do município. Nós modernizamos vários elementos jurídicos que eram necessários para o melhor funcionamento da prefeitura. Fomos nós que fizemos o concurso para garantir que a fiscalização de Juazeiro pudesse atuar. Acho que o primeiro concurso público grande também foi por indicação e orientação nossa. Então nós fizemos um trabalho voltado para reordenar juridicamente a prefeitura de Juazeiro, atualizar. Na área da saúde, você realmente deu um toque de modernidade, de agilidade,
de proximidade com a população, porque você saiu de uma situação muito tímida e veio uma política mais arrojada de saúde. Tinha um campo jurídico na saúde. Na verdade, eu fui parceiro, amigo e colaborador da secretária Ângela Carneiro, que foi uma das melhores secretárias de saúde, talvez a melhor secretária de saúde que o Juazeiro já teve. E eu tive a honra de ser um parceiro de Ângela na montagem desse sistema novo que o Juazeiro tinha 3 ou 4 equipes de saúde da família, nós fomos para mais de 50 equipes. E fazer a primeira licitação de contratação de serviços de saúde para o município, desde os laboratórios aos prestadores, donos de hospitais, os hospitais, as entidades sociais do terceiro setor, tudo isso foi feito também com a participação da Procuradoria. A Procuradoria foi um elemento também importante ali, naquele momento da municipalização do sistema de saúde, na gestão de doutora Ângela Carneiro, de que agradeço também os ensinamentos que colhi com ela. Márcio, o que levou você a decidir de vez entrar para a vida política orgânica? Na verdade, eu participei sempre dessa vida da política estudantil, da política social, e durante algum tempo da política de trás da cortina, do bastidor, organizando a campanha, como advogado, como militante, até definindo estratégias de campanha. Eu sempre estive ali vinculado aos grupos mais progressistas, sobretudo ligado ao ex-prefeito Joseph Bandeira. E nós ajudamos também na primeira eleição de Isaac Carvalho. Nós quebramos o primeiro Bavi em Juazeiro. Nós já quebramos um Bavi, nós quebramos uma polarização e eu fazia parte desse grupo que estava com Isaac. Agora, nunca me vinculei do ponto de vista de perder a minha perspectiva do que eu acredito. Então, o Isaac se elegeu, eu compreendia que ele não, no começo do governo, logo ele começava a dar indício de que ele não faria o governo do que eu acredito, então eu me afastei. E quando eu me afasto, eu tomei uma decisão difícil na minha vida, que foi ser candidato pela primeira vez. Eu me candidatei na reeleição de Isaac contra Isaac prefeito, Jacques Wagner governador no melhor momento e Lula presidente no melhor momento. E naquela eleição eu tive a oportunidade de ter 42.037 votos, fazendo uma campanha limpa, propositiva, mostrando o que a gente podia fazer de melhor para o Juazeiro. E nessa eleição eu fiquei em segundo lugar, me afastei novamente da política, porque eu, como você disse, eu sou advogado e tenho atividades empresariais. É preciso cuidar da vida, eu não sou político profissional. Eu acredito no empreendedor, eu acredito em quem investe, eu acredito em quem gera emprego e renda. E eu estou daquele outro lado do balcão, mas sempre olhando para a administração pública, que, na minha opinião, é quem dá o contorno, é quem faz a estratégia, é quem permite que o empresariado permite ou atrapalha. No caso, Juazeiro atrapalha. A política em Juazeiro só atrapalha o empreendedor, só atrapalha quem quer desenvolver a cidade. Eu digo sempre que Juazeiro é o que é pela força dos empresários, dos trabalhadores, das pessoas que acreditam na cidade. Porque quando chega na administração pública, quando chega nos políticos, meu amigo, aí vira um desastre. Então, eu luto pelo que acredito, pelo que fui formado na política, e voltar hoje a ser candidato é pela mesma perspectiva que foi em 2012. É acreditar que eu posso ajudar a melhorar Juazeiro. Márcio, Juazeiro não é uma capitania hereditária. Juazeiro, de repente, ficou refém de grupelhos políticos. Você vem em nome de uma coligação Juazeiro de toda a gente. Juazeirense, o juazeirense ser protagonista do processo. 2 juazeirenses. Eu e nossa candidata Cida Gama somos 2 juazeirenses de nascimento que acreditamos na cidade. E é exatamente pelo que eu acredito da minha vida toda que eu coloco, que Cida coloca o nome dela. Juazeiro não é capitania hereditária. O que está acontecendo com Juazeiro parece uma brincadeira. Você tem de um lado a família que está no poder e a família que esteve no poder. E eles acham que Juazeiro é apenas a família deles. Juazeiro é de toda a gente. Hoje nós temos quase 160 ou 160 mil eleitores. Você imaginar que Juazeiro vai ser governada pela perspectiva de 2 ou 3 famílias que se acham mais importantes do que todas as outras, é isso que nós não acreditamos.
É isso que nós, com muita firmeza, queremos chamar a atenção de você, que nos ouve nesse momento, você que nos assiste nesse momento, de dizer, você quer essa cidade que aí está governada por esses grupos familiares, que é o pai, a mãe, a maninha, o painho que elege o filho, que tem outro filho para ser eleito. Isso precisa acabar. Nós precisamos de oportunidades iguais para todos os juazeirenses. Os empresários, os trabalhadores que vivem na lida diária, sabem o que eu estou dizendo. Tem pessoas que se beneficiam do poder público, dos empregos públicos, e a nossa cidade não está indo para lugar nenhum. Mas eles estão muito bem, pode ter certeza. Enquanto falta remédio de controle de pressão arterial na abóbora, como eu recebi um depoimento no dia de ontem, pode ter certeza que não está faltando carro para essas pessoas que estão no poder andar, que não está faltando luxo. Nosso povo não pode financiar o luxo dessas famílias patrimonialistas. Está na hora de levar o poder para discutir benefícios para a população. Quem está falando aqui é um juazeirense humilde, pobre, que nasceu num bairro humilde e pobre, mas acredita no ser humano, nas pessoas, no empreendedorismo, e não acredita nas castas políticas e não tem medo, em momento nenhum, desses arroubos familiares que querem se perpetuar no poder. Nós estamos aqui para combater exatamente esse patrimonialismo e distribuir para toda Juazeiro o fruto da nossa riqueza, do nosso trabalho e do amor pela nossa terra. Como é que é, na sua plataforma de governo, fazer com que o juazeirense volte a acreditar numa Juazeiro pujante, progressista, competitiva, com o povo de Juazeiro sendo protagonista? Tem uma técnica que eu acho que é importante a gente usar com a nossa comunidade, que é a técnica do espelho. Preciso que em algum momento a gente olhe no espelho e veja o estado que a nossa cidade se encontra. E aí vem a pergunta, é essa cidade que você quer? É essa cidade que você acha que nós merecemos? E aí tem aquela coisa que no debate pode se firmar. Se você quer, se você acredita que é isso que você quer, da falta de medicamento, do esgoto estourando pela falta de saneamento em muitos bairros da nossa cidade, das obras que só acontecem de 4 em 4 anos, do asfalto sorrisal, da maquiagem, da falta de infraestrutura, da falta de oportunidade de emprego, da falta de qualificação, do baixo nível de renda que nós temos hoje e toda a perspectiva que nós temos de desenvolvimento, você pode até votar numa dessas pessoas por um favor, por um benefício, mas se você quer uma cidade no futuro, bem melhor para a gente viver, mas se você acredita no futuro melhor, que um Juazeiro que ofereça oportunidades iguais para todos, onde não beneficie apenas as classes políticas predominantes familiares e que essas ocupem o seu lugar, que voltem a trabalhar no mercado, se você acredita num Juazeiro melhor, que gere emprego, que gere renda, construindo com desenvolvimento, com sustentabilidade, preservando o meio ambiente, indo fazer a limpeza dos nossos riachos, ordenando os nossos riachos, fazendo a macrodrenagem da cidade, combatendo o flagelo da muriçoca para o nosso povo. É vergonhoso. O discurso da muriçoca no século XXI é vergonhoso. Nós não discutimos políticas públicas de combate ao flagelo da muriçoca em Juazeiro. Nós estamos atrasados, perdidos no tempo. Mas se você quer uma cidade moderna, você tem que discutir conosco. Você tem que olhar primeiro no espelho, enxergar, entender que a nossa realidade não é boa e dizer o que eu posso fazer para mudar essa realidade. O que eu posso fazer para que Juazeiro seja um lugar bem melhor. É continuar votando nessas pessoas, é continuar acreditando no discurso familiar. Porque a mãe, o pai, que botou o filho, que botou a filha. Juazeiro é muito mais. Juazeiro somos todos nós, Juazeiro é de toda a gente. E esse Juazeiro de toda a gente que precisa ouvir, que precisa ver e precisa votar contra essas pessoas. Esse Juazeiro precisa votar e acreditar no momento novo. Todo mundo sabe que Juazeiro quer melhorar. Todo mundo sabe que Juazeiro pode ser bem melhor. Sabe o que falta? Falta você acreditar. Falta você votar e dizer não a essas pessoas.